Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro cogita sair do país para não passar a faixa para Lula. Motivo alegado pelo presidente é de que não participou de disputa eleitoral justa. O presidente Jair Bolsonaro tem dito a aliados que poderá viajar para fora do país para não passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro. O atual mandatário vê na saída do território a solução para deixar seu vice, Hamilton Mourão, a tarefa de participar da solenidade. Como presidente interino, Mourão foi eleito para o Senado pelo Rio Grande do Sul, vaga que assume em fevereiro. O motivo para a atitude de Bolsonaro seria, segundo ele, a revolta com que encara como desigualdade de condições da disputa entre ele e Lula. Na verdade, essa desigualdade existiu mesmo, mas foi de Bolsonaro contra Lula, porque ele usou o governo como se fosse o seu partido. Mourão disse a jornalistas na terça-feira que tem quase certeza de que o presidente vai passar a faixa, porém, os dados e as informações que se tem é de que ele vai sair fora do país. Durante a campanha, Lula disse que Bolsonaro entregaria a faixa. E o único exemplo recente de presidente que não passou a faixa para o sucessor foi José Sarney. Mas o fato é o seguinte: o Bolsonaro sair do país antes de terminar o seu mandato significa o quê? Significa que a partir de 1º de janeiro, quando ele estiver exposto a uma ordem de prisão emitida por qualquer juiz de qualquer parte do país, isso significa que ele vai, evidentemente, fugir. Se deixarem que o Bolsonaro saia do país antes de terminar o mandato, inclusive como presidente da República, ele vai poder decidir se volta. E isso logo após Carla Zambelli ter se mandado para os Estados Unidos sem avisar nada para ninguém. E os planos de Carla Zambelli nos Estados Unidos com Alan dos Santos. A recém-chegada aos Estados Unidos para supostamente cumprir agendas pessoais, Carla Zambelli disse ontem que deve aproveitar a viagem para estudar meios de garantir a liberdade de expressão no Brasil. Mas de que maneira a deputada, banida em todas as redes sociais pelo TSE, pretende fazer isso? Do jeito mais bolsonarista raiz, claro, o plano de encontro com Alan dos Santos. Mas, na verdade, não existe nenhuma explicação aceitável para ela fazer isso. Está claro que a saída dela do país para denunciar qualquer coisa é uma conversa fiada que não convence ninguém. Ela é deputada, ela tem liberdade de expressão total. Ela tem garantida pela Constituição essa liberdade, apesar de que havia suspeita de que ela estava para ser presa. Então, Zambelli começou e Bolsonaro deve dar continuidade à fuga dos bandidos do governo Bolsonaro. E medo de ser preso e ficar só faz Bolsonaro vestir fantasia de cordeiro. Uma velha raposa da política que pensava já ter visto tudo, mas que não perdeu a capacidade de surpreender, sugere aos murmúrios no Congresso que Bolsonaro providencie um evento para que Michele, a primeira-dama, reapareça a seu lado. A essa altura, só faltava ser verdade que os dois romperam relações, seja temporariamente, seja para valer, como insinuam línguas pérfidas que conhecem bem o casal. O momento seria especialmente péssimo para Bolsonaro, um homem arrasado, duplamente arrasado. Primeiramente, porque perdeu e não se conforma. Segundo, porque está com medo de ser preso depois que perder a imunidade. A humanidade ele já perdeu faz tempo. Quando isso acontecer, os processos que respondem em tribunais superiores
cairão para a primeira instância. Então ele ficará sujeito a decisões de juízes em busca de notoriedade. E gasolina, alimentos e remédios são os prejuízos causados pelos bloqueios dos caminhoneiros. E essa conta não deveria ficar assim. Esses criminosos deveriam pagar por seus crimes. E a abstenção caiu mais onde houve transporte grátis no Brasil. Projeção simples indica 251 mil votos a mais graças à gratuidade, e isso deve servir de lição para as próximas eleições. Transportar eleitores é uma obrigação do Estado brasileiro. E o dono do União Brasil, o tal de Luciano Bivar, diz que o partido não fará oposição a Lula de jeito nenhum. A afirmação de Bivar soa como um recado direto ao senador eleito Sérgio Moro, que anunciou que seria intransigente a Lula. E ameaças de morte e segurança reforçada. O drama de Simone Tebet no Senado. Nesta semana, a senadora decidiu solicitar ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, escolta permanente da Polícia Legislativa do Senado. Depois de entrar de cabeça na campanha de Lula, a senadora Simone Tebet passou a ser alvo de ataques raivosos de bolsonaristas, principalmente pelas redes sociais. As ameaças, inclusive de morte, aumentaram drasticamente nos últimos dias e obrigaram a parlamentar a agir. Nesta semana, a senadora decidiu solicitar ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, escolta permanente da Polícia Legislativa do Senado. Esse tipo de escolta geralmente é assegurado a senadores em viagens e eventos públicos fora de Brasília. No caso de Simone, a partir de agora, a polícia permanecerá 24 horas na escolta dela, onde quer que ela esteja. Casos de racismo em colégio. Adolescentes podem ser punidos criminalmente. No interior de São Paulo, um garoto negro recebeu ameaças em grupo de WhatsApp criado por colegas de escola que exaltavam o nazismo. Esses adolescentes da foto aí protestam contra o racismo, que é uma das vertentes do nazismo. Durante a apuração do segundo turno das eleições, no último domingo, 30, um adolescente negro que acompanhava o resultado do pleito com os pais foi adicionado a um grupo de WhatsApp por colegas do Colégio Visconde de Porto Seguro, em Valinhos, interior de São Paulo. Logo começou a receber diversas mensagens de cunho racista, xenofóbico, com texto de exaltação a Hitler e ao nazismo. Ao mostrar sua indignação e deixar o grupo, recebeu uma ameaça: "Espero que você morra, FDP negro." O remetente era um outro aluno da escola. Não se trata de um simples caso de bullying. Os autores das ofensas podem ter cometido crime de racismo, previsto no Código Penal brasileiro, dizem especialistas. O caso foi levado à Polícia Civil, que agora terá de investigar a conduta desses adolescentes. Por serem menores de idade, o inquérito deve correr sob sigilo e, caso sejam indiciados, terão de responder pelos atos infracionais em uma vara da infância e da juventude. Dada a apuração das acusações e o julgamento sendo favorável ao menino que diz ter sofrido racismo, os infratores, por serem réus primários, terão penas impostas pelos atos infracionais de injúria racial e ameaça, explica Ariel Castro Alves, advogado e integrante do Instituto Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo ele, a punição aplicada em episódios como esse varia entre internação, nos casos mais graves, a prestação de serviços comunitários de alguma entidade relacionada ao movimento negro ou que lute por causas raciais. Na verdade, o que acontece é o seguinte: tudo isso pode ser debitado a Bolsonaro. Esse é mais um dos crimes cometidos por Bolsonaro, minha amiga, meu amigo, e está acabando. Só é preciso impedir a fuga dele, que já está desenhada. Lula tenta trazer de volta evangélicos e se reaproximar de Malafaia. Em público ninguém admite, mas nos bastidores Lula já destacou emissários para procurar o Malafaia, e o Lula não vai ter dificuldade nenhuma, porque Dir Macedo e Malafaia estão prontinhos para pular no barco dele. Basta ele fazer um sinal com a mão que eles pulam no barco.
E Lula articula o apoio do judiciário e maioria no legislativo para garantir seu projeto de poder. Mas o mais importante dessa matéria da ex-antipetista jornalista Eliane Cantanhede é a de que Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, virá para a posse de Lula. Não é pouca coisa. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.